tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a este canal. Vamos iniciar a Parashá de número 40. Olha só, essa semana a Parashá fala sobre Balaque e o seu intento de destruir o povo de Israel assim que eles chegaram às margens do Jordão, de frente para Jericó. Ontem eu estava estudando sobre Parashá e lendo alguns midrashim. E Balaque, ele era descendente de Esaú. E Bilam, ou Balaão, ele era descendente de Labão, que era sogro de Jacó. Pensa. Forte. Muita coisa, muitos ensinos maravilhosos dentro do Midrashim sobre isso. Olha, se você não é inscrito ao canal, seja muito bem-vindo. Te peço, curta, comenta e compartilha. Te inscreve no canal, ativa o sino das notificações. Se você tá chegando assim agora e viu esse vídeo em algum lugar, também eu peço, curta, comenta e compartilha esse vídeo. Não só esse, mas os outros vídeos deste canal também, para que a palavra do Eterno seja divulgada, a palavra dele seja proferida em todos os lugares. E a palavra dele não é aquilo que eu falo, mas aquilo que está escrito mesmo, dentro dos ensinos da Torá. Ou Pentateuco. Pode chamar assim, por mim tá tudo bem. Parashá Balaque, primeira aliá, números 22, do 2 ao 12. O primeiro verso do capítulo 22, ele diz assim: E os filhos de Israel partiram e acamparam nas planícies de Moabe, do outro lado do Jordão, em frente a Jericó. A Parashá mesmo, ela começa assim: E Balaque, ben de Zippor, viu tudo que Israel fez ao Emoreu. E Moabe temeu muito ao povo, porque era numeroso, e Moabe se aborreceu por causa dos filhos de Israel. Balaque significa destruidor, devastador. Só que o nome de Balaque não era Balaque, era Tsur, antes dele ser aclamado rei dos Moavitas. E Tsur é rocha, é pedra, pedregulho. Então, de pedra passa a destruidor. Moabe disse aos anciãos de Midian: Agora esta multidão lamberá tudo quanto houver ao nosso redor, como o boi lambe a erva do campo. E Balaque ben Zippor era o rei de Moabe naquele tempo. E enviou mensageiros a Bilam ben Beor, ou Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, a terra dos filhos de seu povo, para chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, e eis que ele cobriu a superfície da terra, e ele está em frente de mim. E agora vai, rogo-te e amaldiçoa para mim a este povo, pois é mais poderoso do que eu. Assim talvez possa feri-lo e desterrá-lo da terra. Porque sei que a quem abençoares será abençoado, e a quem amaldiçoares será amaldiçoado. E os anciãos de Moabe e os anciãos de Midian foram com feitiços em suas mãos, e vieram a Bilam, e disseram-lhe as palavras de Balaque. E ele lhes disse: Dormi aqui esta noite e vos responderei alguma coisa conforme o Eterno me falar. E os senhores de Moabe ficaram com Bilam. E Deus veio a Bilam e disse: Quem são estes homens que estão contigo? E Bilam disse a Deus: Balaque ben Zippor, o rei de Moabe, mandou-me dizer: Eis que o povo que saiu do Egito cobriu a superfície da terra. Agora anda, amaldiçoa para mim, talvez possa lutar com ele e desterrá-lo. E Deus disse a Bilam: Não irás com eles, e não amaldiçoarás o povo, pois ele é bendito.
Aqui dentro de um dos midrash, um dos midrashim, né? Um dos midrashim, fala que mesmo sendo Bilam um impuro, o Eterno revelou o que ele queria. Não de uma maneira completa, claro. Não se mostrou de uma maneira completa para Bilam. Mas deu a entender que não era para fazer. Só que Bilam, movido pela raiva, ele falou o que ele queria, quem era a pessoa que tinha vindo. Na arrogância de Bilam, ele achou que Deus não sabia quem era, que Deus não era tão onipotente, onipresente, assim, onisciente como era dito. Ele duvidou do poder do Eterno. E duvidando do poder do Eterno, que coisa, né? E ele queria a todo custo amaldiçoar o povo, justamente pelo ódio que carregava por causa da família, né? Daquilo que aconteceu com ele e com os familiares dele. Porque ele era neto de Labão. Bilam era neto de Labão. E a descendência, e aí mais pra frente vocês vão ver que a jumenta de Balaão acaba arrastando, fazendo com que ele se fira nas pedras. E essas pedras, elas estão exatamente na divisão da terra onde Labão não poderia entrar para destruir Jacó ou Israel. Então, vamos em frente? Vamos ler agora a Haftará. A Haftará essa semana, ela tá em Miqueias, capítulo 5, verso 6, a capítulo 6, verso 8. E o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como o orvalho do Eterno, como suaves gotas sobre a erva terra, que não são criadas pelo homem, nem esperadas das mãos dos filhos dos homens. E o remanescente de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre as feras do bosque, como um filhote de leão entre rebanhos de ovelhas, que ao passar entre eles produz estragos dos quais ninguém os pode livrar. Tua mão se erguerá contra teus adversários e todos eles serão derrotados. Naquele dia, diz o Eterno, retirarei do meio de ti teus cavalos e destruirei teus carros. Eliminarei tuas cidades fortificadas e derrubarei suas fortalezas. Eliminarei de tua mão as feitiçarias e não mais haverá adivinhos em teu meio. Destruirei tuas imagens esculpidas e teus pilares, e não adorarás mais a obra de tuas mãos, e desenraizarei tuas asherás, e destruirei teus inimigos. Então, com ira e cólera, exercerei vingança contra as nações que não me souberam escutar. Escutai agora o que diz o Eterno, levantai-vos, contendei perante as montanhas, e que atentem as colinas a vossa voz. Escutai, ó montanhas, o pleito do Eterno, e também vós, ó rochas, que sois o embasamento da terra, porque o Eterno tem um pleito com seu povo, e ele contenderá com Israel. Ó povo meu, o que te fiz e em que te molestei, testifica contra mim, pois te retirei da terra do Egito, te redimi da casa da escravidão, e enviei ante ti a Moisés, Arão e Miriam. Ó povo meu, recorda o que tramou Balaque, o rei de Moabe, e como lhe respondeu Bilam ben-Beor, desde Chitim até Gilgal, para que reconheças a justiça do Eterno. Com que me apresentarei perante o Eterno e me prostrarei ante o Deus Altíssimo? Devo fazê-lo com ofertas de elevação, com bezerros de um ano? Acaso se comprazerá o Eterno com milhares de carneiros ou com rios de azeite? Devo dar o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? A ti foi dito, homem, o que é bom e o que o Eterno exige de ti.
Somente que saibas agir com justiça, amar a benevolência e caminhar discretamente com o teu Deus. Misericórdia quero e não holocaustos. Essa é a Haftarah de hoje. Misericórdia quero e não holocaustos. O Eterno destruiu e desterrou povos por amor de Israel. Israel pecou e se arrependeu e retornou ao Eterno. Lembra-te, ó povo, de onde caíste. Arrependa-te e volta para retornar para as primeiras obras. Está fazendo sentido para você? Curta, comenta e compartilha. Embaixo desse vídeo tá os links do canal do Instagram e do Facebook. Será muito bem-vindo por lá também. Beijo no teu coração. Que o Eterno possa nos conduzir essa semana com graça e misericórdia. Shalom, shalom.